Boa noite a todos. Aqui estão algumas pessoas que vieram te ouvir, né? Algumas não puderam. A gente tem um grupo, ele varia de número de pessoas. Então, agora eu vou passar a palavra para você e você já vai se apresentando para eles. Eles são pessoas que buscam, né, o conhecimento também, e alguns deles frequentam aqui a casa, que é uma casa também de passar conhecimento, né, de ajudar no autoconhecimento, no conhecimento, na cura, na melhora. Tem tratamentos aqui espiritualizados, holísticos. Então, é uma casa muito bacana, aberta e comandada pela Grande Fraternidade Branca. Tá bom? Então, agora eu passo a palavra para você. Obrigada, amiga. Obrigada. Boa noite a todos vocês. É a primeira vez que eu estou aqui com vocês, mas assim, eu acredito que nós que temos uma certa frequência, mesmo a gente não se conhecendo, a gente se identifica de alguma forma dentro das vivências, né? Dentro do que nós fazemos da nossa vida e dos movimentos que fazemos também, né? Dentro do processo do autoconhecimento, do processo de como nós nos relacionamos com as pessoas, com as energias. Eu acredito que tudo é está mais ou menos na mesma faixa, né, de frequência. Então, de alguma forma, a gente se conhece, né? O que eu conversei com a Regina, falei que seria interessante eu contar para vocês, é assim, em 99, eu fiz uma regressão de vidas passadas, uma regressão de terapia, fui buscar um autoconhecimento, eu estava numa fase, eu tinha ateliê de pintura, e eu tinha dificuldade de vender minhas telas. Eu pintava, mas eu gostava de doar, eu gostava de fazer o movimento de ensinar as outras pessoas, mas eu não gostava de vender as minhas telas. Aí eu achei que tinha alguma coisa errada comigo e fui procurar uma terapia. Falei, não, deve ter alguma coisa errada, porque as pessoas conseguem pintar, fazer vernissagem e expõe, e eu acabava doando minhas telas, né? E aí eu fui fazer a terapia, eu fui num espaço que a gente fazia 3 sessões, então você fazia essas 3 sessões, o material que chegasse das sessões era o material que você desenvolvia na terapia. Então eu fui lá, fiz. Na minha segunda sessão eu fui para Atlântida. Aí eu me vi em Atlântida e recebi algumas informações, assim, a terapeuta foi perguntando, eu fui trazendo as informações. E aí, quando terminou a sessão, ela falou: olha, em 17 anos de trabalho, você é a segunda pessoa que vai para a primeira vida na Terra. Ela falou: isso aconteceu uma vez com um rapaz, ele era adolescente, tinha 16 anos. Ela falou: por ele ser muito novo, eu não pude fazer uma proposta que eu gostaria muito de fazer, que é fazer a sua linha do tempo. Você não quer fazer sessões até fechar a sua linha do tempo, desde Atlântida até aqui, porque ela estava querendo fazer um estudo em cima da linha do tempo de uma pessoa, né? Então, a gente conhece, vê falar sobre reencarnações, então a pessoa desencarna, reencarna de uma forma, da outra, traz isso, traz aquilo. Então, ela queria saber por que tudo isso acontece. Então, ela, com uma linha do tempo, ela poderia estudar, né? Fazer disso um trabalho mais científico. E aí eu topei, falei, vamos fazer então. E aí eu fiquei 7 meses fazendo regressão. Fazia 2, 3 por semana e identifiquei 20 e poucas vidas. E nesse processo eu fui também trabalhando muito forte meu autoconhecimento, a maneira como eu vi o mundo, a maneira. Então, assim, o que era a primeira proposta minha, que era estar lá e fazer a questão do meu ateliê, acabou diluindo em todo esse trabalho, porque quando você faz uma regressão, quando você acessa suas energias, né? A gente vai muito longe. Eu comecei a ver outras coisas importantes também na minha vida que eu precisava olhar, coisas que eu precisava trazer à tona que eu não trazia. Então, eu fui me trabalhando. Isso foi em 99, final de 99. Aí teve a virada do ano.
No ano 2000, eu morava em Jundiaí, que é a cidade que eu estou agora, né? Jundiaí, São Paulo. No ano 2000, eu mudei para o Embu das Artes, montei uma galeria lá e comecei a expor. Então, eu entendi que o processo que eu tinha feito de trazer a consciência de quem eu era, tal, tinha acontecido e tudo bem. Comecei a expor, comecei a trabalhar como artista. Só que esse movimento me levou num grupo de pessoas, porque não sei se vocês conhecem, Budas Artes é um lugar onde tem muita gente mística, muita mesmo. Eles fazem muitos eventos, muitas reuniões, porque é um lugar que é cheio de artista e todo artista ele tem esse lado muito forte, né, da mediunidade, da conexão, da meditação. Então, aí lá eu entrei num grupo e comecei a fazer estudos da Fraternidade Branca, que eu também não conhecia antes. Comecei a fazer estudos da Fraternidade Branca. E nesse momento a minha vida mudou completamente. Quando eu comecei a olhar para esse lado, eu simplesmente cancelei o meu lado artístico e me direcionei totalmente para esse lado místico, espiritual. E era uma coisa assim que eu achava que nunca ia acontecer na minha vida, que era eu deixar de fazer arte, que para mim era o que me movia. Me movia na época era a arte, meus trabalhos, meus alunos, as reuniões, as exposições que eu fazia, e aquilo se tornou o motivo que era o motivo da minha vida começou a ficar secundário e a parte da espiritualidade começou a aparecer. Isso foi no ano 2000, mais ou menos. E aí, de 2000 até 2005, eu fiz vários cursos, curso de Reiki, curso de Magnified Healing, porque quando a gente entra na busca, começa a aparecer situações e aí você começa a explorar, né? Então, fui explorando tudo que chegava ali, que tinha a ver com espiritualidade, e eu comecei a explorar. Em 2005, eu fiz um curso de Magnified Healing e aí eu canalizei a Mestra Kuan-Yin. Eu nem sabia direito o que era uma canalização, foi uma coisa muito forte, assim. Na época, eu fiz o curso, é esses cursos de um dia, né? Que você chega, você faz o curso, no final do curso você tem iniciação. Então, eu fiz o curso do Magnified Healing. Quando chegou na hora da iniciação, eu estava, assim, para explodir de tanta energia. E aí eu falei para o instrutor, né, do curso, falei, olha, tem alguma coisa aqui querendo sair, eu não sei o que que é. Falei, eu preciso deixar essa energia sair. Aí eu falei, ó, posso deixar? Se acontecer alguma coisa, você vê aí o que quer? Ele falou, não, tudo bem. Ele falou, a gente está harmonizado aqui o dia todo. Ele falou, eu acredito que não tem problema. E aí eu me entreguei para essa energia. A hora que eu me entreguei, eu canalizei a Mestra Kuan Yin. Ela veio, fez um mantra, trabalhou as pessoas que estavam na sala, tal. E eu tinha até marcado para aquele dia, depois que eu saísse de lá, eu ia sair com uma amiga, era final de semana, a gente ia para um barzinho. E aí, quando terminou o curso, eu vi assim que eu estava numa energia que eu precisava era da minha casa, ficar daquela, eu não queria sair daquela energia que era muito boa. Eu falei, não, eu vou para casa, vou ficar nessa energia. E aí eu fui. Quando eu cheguei em casa, eu primeiro eu dei uma desmaiada, assim, eu dormi, assim, mas apaguei, sabe? Deitei do jeito que eu estava, deitei assim na cama, apaguei. Quando eu acordei sentindo a Mestra Kuan Yin comigo. Eu sentia que ela estava ali perto de mim. E aí eu tive a intuição de montar uma meditação que chamava Cura da Terra. Me veio todo o processo, como fazer a meditação e tal, fazer a canalização. Aí foi me vindo todo o processo do que fazer e chamava Cura da Terra, que era para a gente enviar energias para o planeta, que o planeta ia começar a entrar num processo de transição muito grande e que as pessoas, o planeta, precisavam muito de grupos que fizessem esse movimento. E aí, então, a gente começou, eu convidei alguns amigos e comecei com esse trabalho da Cura da Terra. Esse tipo de meditação eu fiz durante 7 anos, sem intervalo. Durante 7 anos, toda semana, eu fazia essa meditação. Eu fiz na minha casa, eu fiz em espaços, eu fiz em sítio, eu fiz em vários lugares. Cada época, onde precisava, onde tinha pessoas para se reunir, eu fazia essa meditação. E nesse processo eu aprendi muito com a Mestra Kuan Yin, aprendi muito com os mestres da Fraternidade Branca, que eu não conhecia,
eu comecei a estudar mais o processo deles, quem são, vi que a minha energia, eu sou do raio de quarta-feira, do Mestre Serafis Bey, aí comecei a estudar todo esse processo, até que em 2007, o meu marido, a gente foi morar junto em 2007, ele viajava, e aí ele veio morar comigo, e nós fizemos um trabalho com a ayahuasca. E no trabalho com a ayahuasca, eu comecei a canalizar e comecei a ter desdobramento. Então, no meu primeiro trabalho, primeiro, não conhecia nada, não sabia de nada. A hora que, a gente fala a energia chegou, né? Mas foi a hora que eu me conectei com a força da ayahuasca. Eu saí do meu físico, fiquei uns 3 metros para cima, e eu olhava para baixo, eu via meu corpo físico, eu via meu corpo astral. E aí alguém, né, falava assim para mim, olha, você consegue fazer isso com muita facilidade, mas hoje você não vai fazer. Hoje você vai fazer outro trabalho. E aí eu voltava para o meu físico, mas eu não queria ficar no físico, porque era tão bom ficar lá fora que eu saía de novo, e aí me traziam de novo para o físico. Eu fiquei um tempo nessa briga até que eu entendi que eu tinha que ficar no físico. E aí eu tive meu trabalho normal, como todo mundo que consagra ayahuasca tem, as limpezas, caíram fichas, eu fui entendendo algumas coisas. Tive um processo muito forte com o ego, entendendo o que é o ego, como que a gente lida com ele no nosso dia a dia, porque na ayahuasca, assim, você vivencia o processo, então não é teoria. Você vê as energias, você sente, você interage. Então, eu, nesse trabalho, aprendi muita coisa, nesse primeiro trabalho. Só que, como eu tinha muita facilidade de sair do corpo, no terceiro trabalho, eu saí e eu não sabia como encaixar de volta, porque eu estava tentando encaixar racionalmente, e não é assim que faz. Então, eu fiquei com muita dificuldade. E aí, isso me deu um receio de eu sair e não voltar mais. Eu achava que eu poderia sair e não voltar do corpo. Hoje eu sei que isso não acontece, entendeu? Mas na época eu não tinha esse conhecimento. Eu fiquei com medo de sair e não voltar mais. E aí eu falei, não vou consagrar mais, não vou fazer mais nada disso. Segui minha vida, continuei fazendo as meditações da Mestra Kuan-Yin. Eu estava com um filho pequeno na época. E assim foi. Até que teve um dia que a Mestra Kuan-Yin chegou para mim e falou assim, numa meditação, nessa meditação Cura da Terra, ela falou assim para mim, olha, nós estamos num nível, você está no outro, você precisa acessar algumas coisas. E assim como você está, você não vai conseguir acessar. Você precisa voltar a tomar ayahuasca e tal. Aí ela me convenceu. Eu falei, eu vou tomar, mas só para, de repente, receber um trabalho, passar informações para algumas pessoas. Foi que teve alguns tópicos lá que ela falou para mim que eu precisava fazer. Eu falei, mas passando isso, acabou, não vou fazer mais. Aí ela concordou, eu fiz o trabalho, fiz esse trabalho, fiz 3 vezes, né? E na terceira vez, até chegar a terceira vez, foi um processo. E aí, na terceira vez, eu entendi que eu tinha tudo a ver com essa energia e que eu tinha que continuar fazendo meus trabalhos com a ayahuasca. Isso foi em 2007. E eu faço isso até hoje. E lá no começo, né, os primeiros 10 anos, mais ou menos, a gente consagrava 2 vezes no mês. Então, cada 15 dias eu estava consagrando, porque uma consagração era para nós, do grupo fechado, onde a gente podia relaxar, um atender o outro, fazer um trabalho ali nosso de autoconhecimento, e tinha o dia que eu consagrava para receber pessoas e ajudar trabalhando as pessoas, né? Então, às vezes, quando a gente estava nesse trabalho mais fechado, eu tinha mais oportunidade de sair do corpo e comecei a receber informações fora do meu corpo físico, né? E teve um trabalho que eu tinha sonhado com um mestre. Foi assim, eu sonhei que eu estava numa praia, tinha um outdoor enorme, porque como eu pintava antes, né? Tinha uma escada, eu estava pintando o outdoor, e aí parou uma limusine assim, saiu um homem dourado da limusine, e eu senti assim como se ele estivesse me pegando no colo, e eu senti uma paz muito grande. E quando eu senti essa paz, eu acordei. Mas eu não entendi muito o que era esse sonho. Aí, quando eu estava no trabalho da ayahuasca, estava no meio do trabalho, esse ser dourado, esse homem dourado, entrou na sala, parou na minha frente
e falou que ele tinha um trabalho para me passar. E aí ele me conduziu até a Atlântida, ele virou uma esfera de luz, e eu segui. Ele me conduziu até a Atlântida e me passou um trabalho que foi denominado Portais de Atlântida. É um trabalho tipo Reiki, com mantras, com símbolos, é um trabalho de cura, né? E é um trabalho que até hoje eu dou curso. Então, nesse processo de me conectar com essa energia Atlante, foi quando o meu despertar começou a acontecer, porque foi quando eu comecei a entender quem eu era, o que eu estava fazendo aqui, o porquê de todo esse movimento reencarnatório que a gente tem aqui. Eu comecei a entender algumas coisas sobre os corpos, sobre os chakras, mas assim, teve muita coisa que eu aprendi projetada. Depois eu ia em algum curso, interagia com alguém, e alguém falava alguma coisa, eu falava, não, olha, isso aqui eu vi, isso aqui. E aí eu fui identificando e fui organizando tudo isso. Esse processo dos portais, eu fiquei até 2011, mais ou menos. Aí, quando foi 2012, eu recebi um tarô, que também é denominado tarô Atlântico, eu também trabalho com ele, do curso. E aí eu fiquei com essas ferramentas, né, de 2012 para cá, eu trabalho até hoje e atendi muito com essas ferramentas. Nesse processo Atlante tem um trabalho que é de desdobramento, que você sai do corpo, vai até as pessoas, vai para o passado, presente e futuro, é um trabalho de desdobramento de você. Hoje em dia as pessoas chamam isso de registro acástico, também tem um pouco disso na apometria. Então, tudo isso veio no trabalho Atlante lá atrás, e eu fazia tudo sozinha, sem outras pessoas, porque tem símbolos e mantras que propiciam para fazer isso com mais facilidade. Então, eu fiquei muito tempo com esses trabalhos. Quando foi em 2013, eu estava com problema de coluna e estava tinha marcado uma cirurgia, e aí, antes de eu fazer essa cirurgia, eu resolvi tomar ayahuasca para me alinhar, para ficar bem para a cirurgia, né? E eu fiz esse trabalho sozinha. E a hora que eu estava, né, que a energia chegou, eu estava sempre acostumada a lidar com espíritos, né, com seres, mas espirituais. E nesse dia, abriu um portal atrás de mim, eu vi entrando pela porta, assim, um extraterrestre. E ele entrou e parou atrás de mim, mas eu senti, assim, que a energia dele não era essa energia espiritual que eu estava acostumada, mas era uma energia mais densa, quase física, e aquilo me deu, assim, eu não tinha noção, para mim, quando eu ia em centro kardecista, que eu trabalhei 13 anos em centro kardecista, eu trabalhei com desobsessão, com psicografia, eu entrei em centro, eu tinha 21 anos, então eu trabalhei muito tempo, foi antes de tudo isso, né? E no centro, e outras vezes, mesmo com os mestres da Fraternidade Branca, a gente sempre lida com entidades espirituais. E aí, nesse dia, eu vi que aquele ser que estava ali, ele não era totalmente espiritual, que ele tinha uma coisa mais física, ele era interdimensional. E ele disse que eu tinha um chip na coluna, que ele ia tirar, e quando eu fizesse a cirurgia, eles tirariam o restante a parte física do chip. Ele ia trabalhar toda a parte energética, colocou um aparelho na minha nuca e falou que o resto seria trabalhado quando eu fizesse a cirurgia. Aí, quando eu entrei para a cirurgia, o médico falou para o meu marido que eu ia ficar 3 horas. Eu fiquei 7. E aí o médico disse para o meu marido que fazia 7 horas, porque eles tiveram que raspar a minha coluna, que tinha uma coisa grudada na minha coluna, que eles tiveram que raspar. Eu nunca tive esse material para saber se foi um chip ou não, mas para mim isso foi muita coincidência e respondeu muita coisa, né? Só que aí, desse momento para frente, eu comecei a entrar em parafuso, porque até então eu só conhecia esse mundo, mesmo passado, presente e futuro, que colocasse a Atlântida como passado ou como nosso futuro, como quer que seja, ou um portal, mas nada que fosse seres interdimensionais, seres diferentes do nosso corpo físico, que esse ser até que se apresentou para mim não era nada bonitinho, ele lembrava meio que um grey marrom, né? Não era uma coisa muito bonita, mas a energia era muito boa. E ele me disse, nesse momento, que esse chip, ele estava segurando algumas informações, porque se eu acessasse isso antes
de estar assim com uma certa maturidade espiritual, eu não ia dar conta. Ele falou, você precisava de um tempo para acessar isso. Então, aí, esse momento foi quando eles tiraram e eu comecei a ampliar um pouco mais a minha consciência. Então, dessa questão da consciência atlântica, depois entrou essa questão dos extraterrestres e tal. E aí, nesse momento, eu procurei a doutora Gilda Moura, conheci a Regina, foi nessa fase que eu comecei a buscar esse outro movimento, que antes eu nem fazia ideia que existia. Eu comecei a buscar esse movimento de interagir com seres de outras dimensões, e que isso fosse uma coisa mais real, não só espiritual. Comecei a interagir com isso. E aí, durante esse processo, foi que eu tive o meu despertar, que aconteceu nesse processo. Tive também um processo de Kundalini, que foi onde eu recebi o nome Govinda, para eu usar o nome Govinda. Então, assim, foi um processo interno, mas, ao mesmo tempo, isso foi mudando a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de interagir com as coisas. Eu, desde os 21 anos, eu era vegetariana, passei a ser vegana. Algumas situações de religião também, depois que eu comecei a me conectar com os extraterrestres, isso também deu uma acalmada em mim. Eu comecei a olhar para a espiritualidade não como uma religião, mas como uma coisa que é fato, que acontece, que está em mim, que está em todo mundo. Eu tive um processo depois de conexão com o meu eu sou também, que foi muito forte. Então, assim, eu fui passando por etapas e hoje, olhando para trás, eu vejo que nós temos vários corpos e que esses corpos, eles também são alinhados durante o processo. Então, é isso que eu entendo hoje. Quando a gente começa o processo de despertar, a gente começa a se alinhar. Então, a gente começa a cuidar do nosso corpo físico, mudar a nossa alimentação, a gente começa a ter vontade de fazer uma atividade, fazer alguma coisa para o nosso físico, às vezes até um hobby, uma dança ou uma academia. A gente começa a buscar também o autoconhecimento nos nossos relacionamentos, buscar terapia, buscar alguma coisa que responda como nós nos relacionamos com a nossa família, com as pessoas que estão com a gente, até mesmo com a religião, como que nós nos relacionamos com a questão da religião na nossa vida, quem são esses ícones, né, esses avatares que apareceram aqui na Terra, quais são as mensagens. Então, a gente começa a não olhar para o pacote feito, a gente começa a querer entender as entrelinhas de tudo isso. E hoje eu vejo que isso acontece com todas as pessoas. Quando estava acontecendo comigo, eu não conseguia olhar para o lado e entender que outras pessoas também passavam pelo mesmo processo, porque eu estava dentro de um turbilhão de informações e de vivências que eu precisava organizar dentro de mim. Hoje eu já tenho isso organizado e quando eu converso com uma pessoa, eu consigo identificar mais ou menos o processo dela, porque de uma maneira assim geral, nós somos muito parecidos. Primeiro que todos nós temos os 7 corpos, todos nós temos o nosso corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, mental inferior, mental superior, temos o búdico. Então, todos nós temos todos esses corpos, todos nós temos a aura, todos nós temos os chakras. Então, de alguma maneira, nós somos muito parecidos. Mas, de uma outra forma, alguns de nós vieram de localidades diferentes, de energias diferentes, de vibrações diferentes. Então, nesse movimento, nós somos diferentes, nós somos únicos, porque trouxemos essas informações para esse espaço aqui, para esse momento da Terra, e essas informações, elas são necessárias para esse momento de transição coletiva. Então, individualmente, nós passamos por uma transição, onde nós realinhamos, né, nossas energias, realinhamos nossos corpos, nossos hábitos, nossa maneira de lidar com a vida, e também, através desse processo, nós começamos a nos conectar com pessoas iguais, por isso que eu falei para vocês no início, que o que acontece conosco começa a acontecer essa conexão com pessoas que são iguais a nós, que pensam iguais a nós e que passam pelo processo.
E outra coisa também que a gente começa a entender, que isso não é uma coisa bonitinha, iluminada, cheia de gratiluz, que a gente começa a ralar muito, a cair ladeira abaixo, a não entender nada em alguns momentos, porque isso é muito forte, é uma transformação muito grande dentro da gente. Então, isso faz com que a nossa vida dê algumas mudadas grandes, algumas viradas, entendeu? Então, às vezes vem situações no físico, às vezes vem situação de doença, às vezes vem situação na família, com relacionamentos, às vezes a nossa própria profissão, a gente começa a olhar para a nossa profissão, e agora, fico, não fico? Faz sentido para mim? Não faz sentido para mim? A gente começa a querer estudar sobre pessoas ou países que a gente começa a se conectar com aquela cultura, com aquele país de uma forma completamente diferente de como a gente via antes. Então, o que eu entendo hoje? Que isso é muito forte dentro de nós. E todos nós aqui, principalmente as pessoas que buscam isso, acredito que vocês, nesse momento, pessoas que também chegam até mim, somos pessoas que viemos aqui por algum propósito, viemos aqui trazer alguma informação, ou viemos aqui para vivenciar alguma coisa dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, para somar, para crescer, para multiplicar. Então, o que acontece quando isso começa a borbulhar dentro da gente? A gente começa a entender que a gente precisa buscar um lugar, a gente precisa buscar pessoas de mesma faixa, mesma sintonia, porque essas pessoas vão nos entender, elas vão saber o que está acontecendo com nós, porque a maioria das pessoas que ainda estão adormecidas, elas não vão entender nada do que a gente falar. Porque quando a gente fala de sonho, a gente vai falar de um sonho vívido, de uma coisa que mexe com a gente vai falar de transporte, de desdobramento, de lucidez, de conexão com outros seres, e as pessoas não estão nessa frequência. Elas ainda estão tendo aquele sonho que só limpa a fita, né, que é meio pesadelo, que sonha com o trabalho, que sonha com a família, que sonha que não está errado, mas que não faz parte mais da nossa vida. A gente vai começar a questionar algumas coisas sobre alimentação, que às vezes as pessoas não estão nem aí para isso, nem questionam nada disso. A gente começa a questionar também sobre a cura, né? A cura através das ervas, a cura energética, a cura dos nossos relacionamentos, a gente começa a questionar essas curas que normalmente as pessoas não questionam, as pessoas estão todas no automático. Então, quando você vai falar de um assunto desse com uma pessoa que está no automático, ela não vai nem entender o que você está falando. Para ela, você está falando grego, aí você fala algumas coisas, termina, ela fala, então, vamos fazer. Você nota assim que a pessoa não entendeu nada do que você falou, não se conectou com aquela informação, né? Então, por quê? Porque a gente percebe que isso vai acontecendo em todos os nossos corpos, em todas as áreas da nossa vida. Então, às vezes a gente começa do físico, às vezes a gente começa do emocional, às vezes a gente começa do energético. Também não é todo mundo igual, depende de como vive, depende da cultura, das crenças, né? Porque tudo isso também é muito importante. Então, que nem, por exemplo, quando eu frequentava o centro kardecista, esse ser que se apresentou para mim na ayahuasca, ele se apresentou para mim no centro kardecista, mas ele se apresentou e assinava, ele fazia algumas psicografias que eu recebia, tinha 3 seres que vinham direto. E um deles era esse ser, e ele assinava Ivo de Paula. E para mim era uma pessoa normal, entendeu? Quando eu fiz essa parte do desdobramento, que ele se apresentou com esse ser dourado, ele se apresentou como Mestre Kutumi, que na época do centro eu não faria nem ideia de quem seria, eu não conseguiria nem conceber nada do que estava ali. Eu tinha 20 e poucos anos, não conhecia nada sobre fraternidade branca. Então, para ficar mais fácil para mim, ele se apresentou assim. Tinha um outro ser que ele assinava Sebastião Mendes, e ele só escrevia rimado, tudo que ele escrevia era rimado. E quando eu comecei a fazer o trabalho com os estelares, o que se apresentou mais para mim foi um arcturiano, e ele disse que o nome dele era Ranim,
E esse arcturiano, ele falou que ele era o Sebastião Mendes. Eu escrevia coisas que ele passava para mim, mas eu não sabia que era, e ele deixava tudo dentro do meu contexto na época. Então, o que eu percebo hoje? Que às vezes eles não rompem essa barreira para esse conhecimento, eles não rompem esse véu, porque nós não estamos preparados para isso. Quando nós ficarmos preparados, eles começam a se mostrar mais como eles são. Então, é bem aquela história, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, lá atrás, quando eu tinha 21 anos, em 86, que eu não conhecia nada, eles tinham toda a paciência comigo, de ir passo a passo até que eu começasse a romper esses véus e aí eles pudessem se apresentar, né? E aí eles foram se apresentando para mim e foram me mostrando como cada coisa acontece. E durante esse processo eu também fui entendendo que as outras pessoas, cada uma da sua maneira, foi através da ayahuasca, foi através de trabalhos com ayahuasca, mas cada um dentro do seu processo, a gente vai buscando essas informações e a gente vai se transformando, se renovando, a gente vai mudando a nossa maneira de ver e a gente vai também mudando a maneira de se conectar com as pessoas, né? Govinda, esses seres, eles, noutra dimensão, eles se mostram como a gente, né, tem condições de conceber. E você falando aí, teve uma vez que eu trouxe para cá uma pessoa que vinha fazer curas, chamava Vó Maria, e veio uma equipe grande. E aí ela disse que ela era um comandante de uma nave, de um trabalho, né, que chamava Lágrima de Cristo. A nave e o trabalho todo, o pessoal que estava lá. E aí ela falava, eu não tenho como me apresentar como uma comandante da nave Lágrima de Cristo. Mas quando eu falo Vó Maria, era uma vozinha preto velho, né? Tipo preta velha, que ela se passava com ervas. Ela fazia, essa casa aqui lotou. Nós começamos 1h da tarde, foi até 11 horas. Olha. E eu vi, com esses olhos que estão aqui, a gente segurava uma vasilha com água e ela fazia assim. E jogava dentro da água. Saía larvas, chips de todas as formas. E ela me mostrou qual era o chip de extraterrestre. Formato, a coisa toda. Porque tinham outros que eram espirituais, né? Então, eles têm várias roupagens, se mostram da forma que é possível, mas muitos desses seres, eles têm uma equipe, e eles trabalham em equipe, cada um fazendo uma coisa. Mas, assim, muito interessante essa caminhada, e cada um tem, né, um momento de despertar, de começar a sua busca. É uma busca infinita, né? Porque quanto mais você sabe, menos você sabe. E a gente nunca sabe, né? E aí que você quer, cada vez, começar a, na verdade, continuar, né? E aprofundar. E a cabeça que você tem hoje, você lê um livro, que você lê um livro há 5 anos atrás, hoje o entendimento é totalmente outro. Então, por isso, o conhecimento é sempre o mesmo, né? Porém, a gente não é a mesma. Nós vamos evoluindo. E aí, Govinda, no assunto que a gente fez o tema, né, que é o despertar dos Atlantes, você começou esse caminho com os Atlantes. O que você tem para falar disso para a gente, que é o ponto onde nós estamos todos aguardando? Assim, quando eu fiz a conexão com a Atlântida, o que eu vi dos Atlantes? Eu vi que nós éramos pessoas que nós ficávamos na consciência acima do corpo físico, nós não ficávamos dentro do corpo físico, porque essa maneira como a gente vive hoje, a gente está mais conectado com o ego do que com a nossa presença divina, com o nosso eu sou.
Quando eu estava em Atlântida, eu vi que eu ficava acima do corpo, a minha consciência ficava na estrela da alma, e você não se sente dentro do corpo como a gente sente aqui. Você vê o corpo como se fosse uma marionete, ele ficava para baixo. Então você não tinha tanta sintonia, tanta conexão com o corpo físico. Então os atlantes desdobravam com muita facilidade. Eles faziam coisas assim que às vezes as pessoas falam de fazer experimentos e coisas com a matéria, mas porque eles não tinham essa conexão com a matéria. A matéria não era o que é para a gente hoje. Numa regressão, eu vi assim, 16 vidas. Eu tive o mesmo nome, eu fui a mesma pessoa. Então, quando você morria, era uma coisa assim, quebrou, começar de novo. Aí você começava de novo na infância, você tinha um período aí de férias, que você não tinha conexão. Quando você lembrava, você entrava para a vida adulta e continuava de onde parou. Então, a gente não tinha o corte que a gente tem aqui. E aí, o que eu entendi? Que quando nós éramos atlantes, nós tínhamos essa clareza de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós viemos fazer e tal, até o momento que nós se conectamos com o nosso ego, nos identificamos com ele e caímos no ego. Nesse momento, a gente entrou na Matrix. A gente entrou no processo de Matrix, que acredito que a maioria de vocês conhece, e nós estamos fazendo essa roda de Sansara, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, e isso nunca acaba, porque sempre nós estamos esquecendo. Na verdade, o movimento agora é de lembrar quem somos, esse é o nosso despertar. É lembrar quem somos, então, assim, os atlantes, eles estão recordando quem eles são, porque a hora que você tomar essa consciência, quando você sair desse corpo físico, não, você vai sair da roda de Sansara também. Você vai para um outro processo. Então, o que eles me disseram é assim, a Terra ela é cíclica, tudo que acontece aqui é cíclico, o universo é cíclico, a humanidade tem processo cíclico. Então, nós estamos agora, quando fala essa coisa do apocalipse, de tudo isso que está para acontecer, está para tudo ser renovado de novo, tudo vai ser renovado. Só que, se nós não estivermos numa frequência boa, não só a Terra não vai conseguir fazer a transição que precisava fazer, vai começar tudo do zero de novo, como nós também podemos ficar nessa engrenagem ainda. Então, essa divisão que vai ter da Terra nova, né, de você ir para um outro momento, você ir para uma outra realidade, ela vai acontecer, mas para as pessoas que despertaram, que sabem quem são realmente, que estão conectadas com o seu eu superior. Então, o nosso despertar, o despertar Atlante, é o despertar das pessoas que em algum momento se identificaram com o ego. Nós caímos nessa realidade e acreditamos que essa é a única realidade nossa. Quando você desperta internamente, quando você começa a entender quem você é e você começa a ter mais autonomia da sua energia, você começa também a ir voltando para essa consciência maior. Então, você começa a ir vendo outros níveis da sua consciência. Então, a pessoa pode ver, de repente, outras vidas, ela pode ver outros níveis de consciência que ela tem, porque nós não temos só a consciência, essa consciência que é assim, horizontal, que ela é linear. Nós não temos só esse tipo de reencarnação, nós temos também como se fosse uma teia. Nós temos consciências em outras dimensões. Então, você começa a acessar essas consciências e você começa a entender quem você é. Às vezes, isso está tão confuso dentro da gente que a gente acessa uma consciência achando que é um mentor. E nem é um mentor, é uma própria consciência nossa. Então, quando você desperta, você começa através do seu próprio canal de luz, que vai até a sua consciência superior, você vai despertando esses níveis que estão até chegar na consciência superior. Então, nós estamos aqui na 3D, a gente tem 4, 5, 6, 7, até chegar no nível superior. Então, quando eu comentei com vocês que eu recebi o nome Govinda, Govinda é o meu nível da sétima consciência, seria na sétima dimensão. É a minha consciência da sétima dimensão. Eu tenho a Atlante, que está na sexta, tem a Xamã, que está na quinta. Então, cada nível, a gente tem uma consciência. Isso eu acessei meu, e hoje eu sei que todo mundo tem. Só que cada um tem uma referência, tem uma vibração e tem uma consciência.
quando a gente desperta, essas coisas vão clareando dentro da gente. E nós começamos a entender melhor. Aí teve um momento dentro desse meu processo, que eu estava com esse arcturiano, e aí eu perguntei para ele sobre a Atlântida, por que que eu fiquei aqui, por que que eu estava reencarnando e alguns movimentos que eu fiz dentro daquele processo de regressão de vidas passadas. E ele me disse o seguinte, ele disse assim, que nem todos que estão encarnados aqui estão há tanto tempo encarnados, que alguns, ele citou o meu caso, que eu vim em Atlântida, de Atlântida eu reencarnei agora aqui nessa vida. E aí eu falei, não é possível isso, porque eu tenho a minha linha do tempo, eu fiz regressão, eu me trabalhei, eu tenho todas as conexões que eu fiz, as vidas que eu tive, o desenvolvimento que eu tive dentro dessa linha. E aí ele disse assim, você tem um DNA, no seu DNA tem tudo isso. Todos nós temos um DNA rico em vidas, em frequências, em experiências, todos nós temos, porque nós herdamos esse DNA. Ele falou, então, o seu caso não é regressão. Aí ele falou, menos uma que foi a do Egito, porque depois de Atlântida, eu reencarnei no Egito. Ele falou que a do Egito eu reencarnei. Dali para frente, eu não reencarnei mais. Aí eu reencarnei agora. E ele disse que tem muita gente assim. Então, quando a gente ouve falar que tem almas novas aqui no planeta, quando a gente ouve falar de pessoas que vêm para fazer um movimento, que trouxeram algumas informações, então elas podem estar vindo de outro planeta, elas podem estar vindo de Atlântida direto, elas podem estar vindo de Lemúria, elas podem estar vindo vidas e vidas e vidas e vidas. Então, assim, às vezes, se a gente não tem muitas ferramentas, a gente costuma olhar tudo da mesma forma. Então, assim, se eu tiver uma caixa de ferramenta e tiver só martelo, eu só vou martelar. Mas se eu tiver chave de fenda, parafuso, alicate, eu vou conseguir fazer outras coisas. Então, quando a gente se fecha só numa linha, a gente fica blindado naquilo. E tudo vai ter que funcionar dentro daquela linha que a gente está blindado. A pessoa que desperta, ela começa a ir romper essas linhas. Então, essa é a nossa dificuldade, porque a gente vai romper e a gente vai ter dificuldade com esse rompimento, porque esse rompimento, ele é rompimento de crenças, ele é rompimento de dogmas, ele é rompimento de hábitos e, às vezes, até mesmo rompimento de conexões energéticas com outros seres, que, às vezes, a gente, dentro de uma linha religiosa ou numa doutrinação, alguma coisa, a gente tem uma crença e a gente começa a andar dentro daquilo. À medida que a gente está despertando, a gente começa a voltar para a nossa essência. Por quê? Eu coloquei aqui despertar Atlante porque é o despertar da minha essência é Atlante. Mas, de repente, tem uma pessoa aqui que é de Lemúria, outra pessoa é das Pleiades, outra pessoa é de Arctúrios, entende? Então, assim, o nosso despertar é o nosso despertar para a nossa realidade, para a nossa essência, da onde nós viemos, da onde a nossa consciência é pura. Ela é pura em todos os sentidos. Então, à medida que nós vamos descendo a frequência, descendo para essa densidade que nós estamos aqui, nós vamos trazendo também experiências e informações, e quando nós chegamos aqui é tão denso, que a nossa dificuldade é colocar para fora e vivenciar isso que nós entendemos como verdade, entendemos como a nossa pura essência, entende? Então, assim, cada um de nós aqui, lá dentro, quando está bem conectado com a sua própria energia, que nem a Regina falou, né? Da pessoa que veio, que fez curas, que fez... O que aconteceu com essa pessoa? Ela entendeu quem ela é, na sua totalidade, e ela entendeu o que ela pode fazer. Sai Baba falava isso, ele falava, vocês pensam que são Deus, eu sei que eu sou Deus. Ele falava isso, porque se nós sabemos quem nós somos, nós conseguimos muito mais. Então, o orar e vigiar, que a gente ouve falar tanto, é justamente disso, de que você não é esse corpo físico, você não é esse ego,
E isso são coisas que aqui dentro da matéria ele tem um processo para viver, mas é um processo dentro dessa dimensão, porque essa dimensão ela é planejada, ela já está totalmente planejada. Então, quando você entra aqui, você tem uma data para se transformar, passar da infância para a juventude, da juventude para uma fase adulta, depois para uma fase adulta mais madura. Então, aqui a gente entra num processo, e esse processo ele já está totalmente transformado dentro dessa matriz de controle, que já tem tudo programado para a gente. Então, se a gente se identifica com isso, a gente fica só sendo isso. Mas se a gente começa a voltar para dentro, para a nossa essência, a gente começa a perceber quem nós somos realmente. E sabemos que isso aqui é um processo. Isso aqui é uma coisa que eu estou vivenciando porque eu estou trazendo uma informação e nesse lugar é assim que funciona. É como se você entrar num... vamos supor, você está numa bicicleta. Na bicicleta você tem que pedalar. Você sai da bicicleta, você vai para uma moto. Você já não precisa pedalar, você só vai acelerar. Você sai da moto, você vai para um carro. No carro já dá para você levar mais pessoas, bagagem. Você já tem um outro jeito de andar ali. Então, em cada dimensão que nós estamos, nós temos uma condição naquela dimensão. E a gente vai até onde conseguimos. Mas a gente não consegue ser a nossa pureza em totalidade. A gente consegue trazer alguns flashes dessa pureza para cá. Então, tem momentos que a gente se sente plena, que a gente se sente conectada, Por quê? Porque nesse momento nós estamos com o fluido, com o flow da nossa essência. Nós estamos fluindo a nossa essência. Agora, existem momentos que a gente se conecta com o ego. Aí o ego é o quê? É medo, é controle, é ansiedade. Aí tudo isso faz parte do ego. Por quê? Porque o ego não tem a visão da nossa consciência superior. Ele não tem a visão dessas consciências maiores, dessas consciências que estão fora desse padrão que foi criado aqui de Matrix. Entendeu? Então, quando a gente começa a acessar isso é o despertar. É a gente acessar a nossa consciência divina, essa parte nossa que é o que realmente somos. E dali a gente traz tudo o que a gente precisa. E cada um de nós está numa etapa. Às vezes a gente conseguiu realizar isso 100% no relacionamento, mas não conseguiu realizar na espiritualidade. Às vezes a gente conseguiu na espiritualidade, não conseguiu na parte física. Às vezes a gente conseguiu na parte física e espiritualidade, não conseguiu no relacionamento. Por quê? São várias etapas, são vários corpos. A gente às vezes precisa de várias ferramentas. Então, assim, tem gente que vai num centro kardecista, faz uma cirurgia espiritual e sara. Tem gente que vai na mesma cirurgia espiritual, no mesmo centro, com o mesmo médico, com o mesmo guia, e não sara. Por quê? Porque o que ele está vivenciando não faz parte daquele processo, daquela frequência que aquele ser trabalha. Mas se ele for, de repente, num outro lugar, ele pode sarar. Porque ele tem que achar aonde está aquele processo que ele está passando. Assim é em todas as áreas. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu trabalhei meus relacionamentos e agora minha vida é próspera, agora eu consigo prosperar, eu sou uma pessoa saudável, eu consigo fazer o que eu gostaria de fazer. Por quê? Porque ele acessou exatamente o que estava bloqueando ele ali, naquele corpo, naquela frequência, naquela dimensão, entendeu? Então, nós temos uma gama de situações assim muito grandes. E às vezes, infelizmente, a gente quer restringir tudo isso à nossa visão de ego, aos nossos corpos inferiores, porque é onde a gente sente, é onde a gente se conecta, é onde a gente se percebe. Mas se nós conseguirmos e abrindo essas camadas, né, nos conectando com os nossos corpos superiores, nós conseguimos ir trazendo essas energias para nós. E isso é a nossa cura. Aquele momento onde eu trago aquela energia divina e aquele momento eu sou divino comigo. Então, nunca é o outro. Se a gente vê as passagens de Jesus, ele fala, você se curou. Ele fala isso. Se ele fala isso, você se curou, é porque isso não depende de uma terceira pessoa. Depende de você frequenciar aquela frequência, aquela situação. Eu tive momentos na minha vida que eu vivenciei milagres
fortíssimos, assim, coisas que me trouxeram, que durante esse processo de despertar, eu vivenciei várias coisas em várias situações de doença física, situação de prosperidade, situação de relacionamento com outras pessoas, porque tudo isso vem para que a gente possa também ter a oportunidade de vivenciar o processo e fazer daquilo a nossa força, transformar aquilo, porque nós estamos na dualidade. E tudo que a gente transforma dentro da dualidade, lá nas leis herméticas, né, no Kybalion, o que fala? Que da polaridade você vai para o outro extremo. Então, o frio vai para o quente vai para o frio. Então, o doente vai para o saudável. Então, quando nós conseguimos fazer essa transformação, nós conseguimos reverter vários quadros. Assim como também a gente tem outras leis que, à medida que a gente vai estudando, isso também pode nos ajudar muito no processo aqui. Então, quando eu fiz a minha mentoria, uma das coisas que eles pediram que eu colocasse na mentoria foi justamente as 7 leis herméticas do Kybalion, porque essas leis, elas são a base desde Atlântida. Essas leis, elas estão no nosso planeta desde Atlântida. Elas foram vindo, foram passando por várias linhas, por várias egrégoras, né? Até hoje é muito comum, hoje se acha até na internet, mas antes isso era um ensinamento velado, fechado, né? Era uma coisa assim de escolas de mistério, né? Hoje você acha até na internet. Por quê? Porque está na hora de nós nos conectarmos com a nossa verdade, com essas informações que são verdades, e nós descobrimos a nossa verdade, aonde nós estamos, aonde está a nossa verdadeira consciência, né? E eu tenho, dentro desses processos assim, eu fui recebendo mantras, fui recebendo símbolos para me ajudar a acessar o processo. E cada um de nós pode ver, sempre você está conversando com a pessoa, você fala assim: ah, tem uma coisa que eu gosto de fazer, é tal coisa. Ah, quando eu tenho uma amiga que ela é muito conectada com o xamanismo, e ela fala que quando ela está mexendo com energia xamã, é ela. Então, quer dizer, ali tem uma coisa dela para ela explorar, para ela trazer para o consciente dela e trazer aquela consciência para ela, entendeu? Então, todos nós temos. Tem gente que às vezes fala assim: ah, eu vou no centro, recebo vários guias, mas quando eu recebo um guia do Oriente, nossa, eu fico super bem. O guia do Oriente é a minha linha. Por quê? Porque ela tem a consciência dela, está conectada com alguma coisa ali. Então, se a pessoa souber ir nesse feeling de achar onde está a frequência dela, porque às vezes o que é para mim não é para todo mundo. A gente tem um caminho, a gente tem assim vamos colocar, processos que a gente passa, mas cada um tem a sua linhagem, a sua essência, entende? Então, o que eu entendo hoje é que os Atlantes estão despertando, porque isso foi me falado, os Atlantes estão despertando, e essas consciências, elas vão se reconhecer, elas começam a se reconhecer, porque elas têm a mesma vibração, elas têm a mesma maneira de olhar para a vida, de olhar para o mundo, a mesma maneira de voltar para si, de entender o processo, de fazer a transformação, né? Existem algumas coisas que a gente ouve falar dos Atlantes. Quando eu comecei a receber as informações, a primeira coisa que eles me pediram foi para eu não ler nada. Porque quando eu comecei a receber, que eu vi que era da energia Atlântida, eu comecei a procurar livro, quem tinha livro sobre a Atlântida que eu queria ler. Aí eles falaram: não leia nada. Primeiro receba as informações, depois você lê. Porque se você ler alguma coisa agora, você vai distorcer o que a gente vai passar, porque aí você vai criar uma crença. Então, às vezes, a gente não consegue se conectar com a nossa essência, porque nós temos umas crenças tão fortes, a gente já foi tão doutrinado, que a gente não consegue estar livre para certas situações, né? Uma das coisas que foi eu quebrei, assim, uma crença que eu tinha quando eu me conectei com os estelares, é que a energia deles, para mim, eu sentia como se eu tivesse com Jesus. Era uma energia muito forte. Era como se eu tivesse com uma divindade assim, e era um serzinho que eu olhava assim, porque em desdobramento você tem mais noção das coisas.
um serzinho que, sabe, você olhava e você falava, isso não tem nada de divino, mas a frequência que ele que ressoava dele era uma coisa tão forte, tão harmoniosa, tão amorosa, que aquilo me trazia uma paz imensa. Então, assim, você começa a entender que o que vale mesmo é a vibração, é a sintonia, é a frequência. E aí você vai se conectando com os seus iguais, e aí você vai percebendo. Então, de Atlântida até aqui, o que eu entendo? Que nós tivemos um momento lá muito nobre, assim, de consciência pura, de que nós estávamos totalmente conectados com Gaia, conectados com a nossa presença superior, nós estávamos trazendo uma transformação para esse planeta, mas uma parte desse povo começou a se conectar com o ego e foi caindo no ego, foi caindo no ego, até que chegou um momento que houve a separação. Então, quem estava já ainda não tinha se conectado, né, não tinha se identificado com o ego, criou-se um outro momento, uma outra Atlântida, que é onde eles estão agora, que para mim eu identifiquei como sexta dimensão, mas essas coisas também são vocabulários que a gente usa porque é tudo muito novo, não tem como. Tem coisas que não tem nem como a gente explicar quando a gente está fora do corpo, porque nem tudo é material, nem tudo é palpável, assim, e nem tudo a gente tem um vocabulário, mas fica até, às vezes, a gente está contando as coisas, fica até meio desconectado, meio surreal, porque falta vocabulário para passar tudo que a gente vê. Mas o que eu entendi foi que a Atlântida ela deu essa separada. E quem estava já apto a ficar na sexta dimensão, ficaram. E quem não estava apto, continuou aqui para quando chegasse o processo novamente do despertar, todos estivessem aqui de novo para poder fazer essa passagem. Né? E quando eu fui a primeira vez para Atlântida, que foi essa vez que Mestre Kutume me levou, eu me senti tão em casa, eu senti uma energia tão boa, tão gostosa, que eu não queria voltar. A todas as vezes que eu fui para lá, assim, desdobrada, que eu tive algum ensinamento em Atlântida, a minha dificuldade não era estar lá, era voltar para cá, porque eu queria ficar lá, eu queria ficar naquela energia, eu queria. E eles falaram: não, você tem que terminar o seu processo lá, você tem isso para fazer. Passaram todo o meu deverzinho, meu dever de casa para eu fazer, né? Você tem que fazer isso. Então, passaram bonitinho lá para mim. Faz primeiro o seu dever, depois você volta. Então, assim, todos nós temos um local da onde nós saímos. E eu tinha, antes de vivenciar esses processos, eu tinha dia que eu tinha assim, uma saudade muito grande, assim, um sentimento até de angústia, às vezes, uma falta muito grande, eu não sabia da onde vinha isso. Depois que eu acessei a Atlântida, eu nunca mais tive isso. Eu nunca mais tive essas saudades, esse sentimento, eu nunca mais tive. Entendeu? Não sei se de repente vocês têm alguma pergunta, ou tem mais alguma coisa que vocês queiram focar mais, Regina, se quiser colocar. Então, eu pesquisei muito também sobre Atlântida uma época, eu li alguns livros, também vi vídeos de um uruguaio, eu acho que era uruguaio, era tudo em espanhol, mas muito bem, passava muito boas informações. Está fazendo assim que você deve ter visto também. E a gente fica nessa. Tem época que se interessa por uma coisa, por outra, mas, na verdade, esse mundo aqui está super populoso porque é o momento mesmo da transição, né? E todo mundo que pode está vindo porque não tem como você se iluminar fora daqui, é aqui. Esse Exatamente. despertar, somos, está acontecendo com todos os povos aqui, né? Que estão encarnados os Atlantes, os Lemurianos, que então, segundo os ensinamentos de Telos, né? Eles estão os primeiros a fazer o contato com a gente, são em terrenos. Então, também tem outras populações de vários lugares, até os inquisidores da Ana, né? Está tudo aqui. Esse momento é um momento onde volta para dentro de vocês e faz a sua reforma íntima. Entre em contato com a sua essência, é a forma que você falou, né?
palavras e acessar realmente quem é, para quem é, para que você possa realmente ir para algum lugar que você queira, você decida. E segundo as informações, né, como diz as fofocas da espiritualidade, só 35% dessa população mundial vai conseguir dar uma saída, né? O resto ainda vai permanecer, porque as crenças são muito fortes e os sentimentos negativos. Então, você vê, todo mundo aqui está dominado pelo celular. E o celular, ele vigia as nossas ondas cerebrais, as nossas sinapses, e é colocado o que quiser ali através dele. Principalmente que dorme com ele ligado. Essas ondas cerebrais mais profundas, elas são acessadas nesse momento que a gente está dormindo. Então, dormir com o celular ligado, desligado e fora do quarto é das formas da gente se preservar, né? Exatamente, dependendo da frequência que a pessoa está, ela pode, aquilo pode prejudicar ela para ela não acessar o que ela precisa acessar, né? E você, Exatamente. Govinda, já acessou? Você tem um grupo ou pessoas que vão tendo uma sintonia Atlante ou não? Então, eu tenho o trabalho dos portais de Atlântida, que até se vocês quiserem, no final eu posso fazer um mantra para vocês sentirem como que é a energia. O trabalho dos portais de Atlântida, eles são mantras e símbolos, né? Então, o nível 1 é cura, o nível 2 é um trabalho de desdobramento, que é esse processo que eu aprendi na Ayahuasca, eles me ensinaram com símbolos e mantras, e aí eu posso ensinar qualquer pessoa a fazer. Então, o nível 2 é do desdobramento, e o nível 3 é um trabalho de cura para grupos, né? E aí, nesse processo, conforme eu fui aprendendo, você vai cada vez mais se conectando. E também, cada nível tem uma posição, uma postura de Kundalini, que foi ali que a minha Kundalini despertou. Agora, uma coisa que eu acho importante falar é que, às vezes, as pessoas acham que estar desperto é se recolher do mundo e não viver aqui. Na verdade, essas pessoas estão só começando, porque estar desperto é viver aqui, é estar com a família, é continuar trabalhando, é continuar fazendo as coisas e, apesar de continuar trazendo as informações para quem precisa, porque assim. Tem um certo momento que a gente tem vontade de se isolar, isso é normal, tá? Todo mundo que desperta tem a fase do isolamento, todo mundo tem. Tem pessoas que é meses, tem pessoas que é anos, cada pessoa é de um jeito. Mas você está mais desperto quando você começa a retomar a sua vida e começa a colocar na sua vida, em prática, os ensinamentos que você está acessando. Aí você está despertando. Porque o começo, ele é muito confuso, porque vem uma informação aqui, vem outra ali, aí aquilo você não quer interagir mais, aquela família você não quer interagir, aquela pessoa você não quer interagir, aquele ambiente você não fica mais bem, então a gente começa a ficar meio perdido. Então chega um momento que a gente quer se isolar, mas esse isolamento ele tem que ser temporário, porque a nossa vida é aqui. Nós estamos aqui para cumprir um processo, senão não estaríamos aqui. Então, é que nem a Regina falou, a gente tem um processo para fazer e tem um monte de almas aqui, um monte de gente encarnada justamente para isso, para a gente vivenciar o que nós temos que fazer aqui e a hora que a gente partir para onde é o nosso lugar, que a gente vá com o trabalho realizado, entende? Com o trabalho realizado. Então, quando você começa a entender as coisas, você começa a olhar para a Bíblia, as parábolas, todas elas fazem sentido, todas fazem sentido. Então, tem a dos talentos, daquele que enterrou os talentos, e aí ele não conseguiu a graça, porque ao invés de ele usar os talentos, ele enterrou os talentos. É a pessoa que sai, que se esconde, que não coloca na prática. A gente vê esse momento que Jesus fala da pessoa se curar, que ela que se cura. A gente começa a entender que é tudo
vibração, sintonia em todos os sentidos. A gente começa a entender a questão do não julgamento, porque nós estamos todos aqui e todos nós vivenciamos todas as coisas. Todos nós ficamos doentes, todos nós temos problema de família, todos nós temos que pagar conta, todos nós. Então, tudo que acontece, acontece com todo mundo. O que acontece é que não é todo mundo na mesma hora. Então, às vezes, um está doente, o outro está lidando, um está lidando com saúde, outro está lidando com dinheiro, outro está lidando com família, outro está lidando com espiritualidade. Não acontece todo mundo na mesma hora, mas todo mundo passa por tudo. Então, quando você começa a entender essas coisas, você começa a parar de julgar, você começa a entender a dificuldade do outro, no momento que ele está vivendo, o que ele está vivendo. Então, são essas coisas que vão trazendo a consistência do nosso despertar, entendeu? É esses movimentos que a gente vai fazendo que traz essa consistência. Então, eu agora até comecei a fazer um trabalho de workshop para ajudar as pessoas que estão no processo do despertar a se realinharem, porque o que eu noto é justamente essa dificuldade de se entender. Então, o que eu sou? Onde que eu estou? O que passo que eu tenho que dar? Como que eu faço? Então, ajudar a pessoa a olhar para dentro, a olhar para as coisas que ela está vivendo e se entender melhor no processo. Então, eu estou abrindo 2 tipos de workshop, um para a pessoa fazer esse trabalho com ela e um para os terapeutas, porque o que está acontecendo, isso a Regina também deve estar vivenciando, é aparecendo muita gente que o problema delas é justamente o despertar, que elas estão despertando para um momento novo, não sabem com quem falar, aonde ir, e começa a acontecer um monte de coisa na vida dela, e ela não sabe o que fazer com aquilo. Então, e quando você vai fazer um curso de terapia, de psicologia, de terapia alternativa, seja lá o que for, dificilmente você tem orientação dessas fases, entende? Então, eu estou fazendo agora 2 projetos diferentes. Eu tenho a mentoria, que é uma base desse assunto, e aí eu estou fazendo 2 tipos de workshops diferentes. Um para as pessoas que estão dentro do processo do despertar começar a se entender, e o outro para os terapeutas terem um pouco mais de consciência de como lidar com essas pessoas que estão nesse processo. Porque é bastante coisa, né, Regina? É bastante coisa. Muita coisa. Bacana o trabalho. Necessário nesse. Tem muitos terapeutas se tornando terapeuta porque despertaram. Está tudo muito confuso, muito perdido e a pessoa sente esse. Às vezes, ela precisa despertar e ser a luz que ela é, aonde ela está exatamente. Essa pessoa não, que ela tem que migrar, né? E a espiritualidade, inclusive, já pediu para que cada um fique no seu lugar, trazendo o conhecimento, a luz, a informação que pode naquele lugar aonde é o trabalho dela. Bom, e é claro que tem alguns que vão ter alguma ajuda de alguma forma, né? Ou com uma mesa, ou com. Então, complementa não só a sua estada aqui, conhecimento que ela pode passar onde ela estiver e ajuda que ela pode dar, e às vezes abandona, vai para esse lado e fica perdido. Anos e anos aí. Mas, Govinda, você fez uma oferta, eu vou acatar, eu acho que todo mundo aqui concorda comigo, só que para passar para a oferta que você fez, eu gostaria de ver se as pessoas têm algumas. Tá. Já faz, você já responde, depois vamos, então, ver como é que esses portais, né, mantras e tal, acho Tá. interessante. O que vocês acham? Então, Aí dá para alguém tem fechar com uma. então, alguém tem pergunta? Boa noite. Boa noite, amiga. A pergunta que eu quero fazer é sobre fractais de alma. Porque você falou que às vezes você encarnou agora a vida. E aquelas lembranças seriam fractais. Então, eu tenho até um
gráfico que eu costumo usar, que a gente tem assim, a gente tem a linha do tempo das nossas reencarnações. Então, você imagina uma linha horizontal, né? Com várias vidas, que é as vidas aqui na Terra, vamos supor, que começa lá, vamos supor que você reencarnou no Egito, aí você vem reencarnando, 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 uma coisa linear, as suas vidas ali. A gente tem, na vertical, a gente tem os níveis de consciência, que são acima de nós, né? E nós temos também, que eu coloquei uma linha assim na diagonal, que seriam em outros reinos, então em outras dimensões, não dimensões, em outras realidades, entendeu? Então, que são os extraterrestres, que eles vêm de um outro, não é de dimensão espiritual, mas é de dimensão de realidades, né? E nós temos também resgates, que eu acho que aí onde você perguntou seriam esses resgates que normalmente se resgata na apometria, né? Então esses resgates eles estão abaixo do nosso nível, porque se nós podemos resgatá-los é porque eles não estão no nosso nível, eles estão abaixo do nosso nível. Então em algum momento a gente deixou uma frequência muito baixa ali e a gente precisa resgatar. É como se você fosse fazer uma caminhada, derrubou algumas coisas, depois tem que voltar a pegar, limpar o que é teu e levar embora, entendeu? É como se fosse isso, falando de uma forma bem simples assim. Então, quando a pessoa está na apometria, ela pode tanto descer para esses fractais e trazer esses fractais, como ela pode subir e se conectar com os seus níveis acima de consciência. E pode também ir para outras vidas, né? Então, isso tudo depende muito da frequência da pessoa, entendeu? Do conhecimento até onde ela consegue se conectar. Não sei se eu respondi sua pergunta. Oi. Fractais de alma são importantes na nossa sessão, porque eles pertencem à alma, fractais de alma. Alguns, quando não estão muito bem, é importante a gente ajudar a curar e a resgatar. Então, é como se você, uma hora, se juntasse com todos eles e se tornasse um. E é isso que é o um. E vai fractalizado para várias situações. E eu estou falando isso porque eu tive experiência com fractal de alma minha. Foi uma experiência complicada, difícil e que se manifestou numa cliente, dentro do consultório. Então, ali eu pude entender tanto. Quando você faz o trabalho, eu tive que dar através do cliente, entendeu? Uma situação inusitada, mas em consultório, principalmente no meu, que trabalho com casos anômalos extraordinários, acontece de tudo. E que para a gente reunir 100% com a mônada, né? E as curas que você consegue, às vezes, seu eu criança, ou dentro do ventre da sua mãe, ou às vezes até numa outra realidade ou dimensão, porque na verdade então você pode até estar achando que aquilo é uma vida passada, porque esse é o entendimento que a gente tinha até muito pouco tempo atrás. Você está acessando no agora uma existência sua que está numa dobra do tempo. E quando você faz uma cura lá, está fazendo. São partes, né, que estão ali, naquela realidade, às vezes perdidas. Bom, e aí, então, Govinda, obrigada por suas respostas, né? Mas eu vou ver se tem mais gente, porque o assunto é longo, a gente fica conversando. Essas conversas são tão gostosas, né? Contra a gente. Às vezes eu tenho amigos que falam essa linguagem, a gente vai para um café, vamos tomar um café, um cappuccino, a gente perde noção de tempo. É verdade. É aquela conversa boa, É né? muito bom, né? É muito bom.
E já quando são pessoas que não têm um assunto que bate, que é uma verdade, a gente quer ir embora logo, né? Mas assim, alguém tem mais perguntas? Porque daí nós vamos depois passar para o trabalho. Sim, pois. Parece que não. Então, se puder fazer. Tá, joia. Tá, joia. Eu vou fazer um mantra que ele é uma energia de radiação. E aí, durante o mantra, se vocês puderem não cruzar os braços nem as pernas para a energia fluir em vocês, tá? Durante o mantra, vocês podem mentalizar, se conectar com a essência, com a sua divindade, né? Mentalizar o seu chakra cardíaco, que é aonde nós nos conectamos com a nossa essência. Então, durante o mantra, vocês só fiquem soltos que a energia vai fluir naturalmente, tá bom? Espero que com o microfone aqui não esteja muito ruim. Noie, oie, oie. Noie, oie, 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 oie. Noie, oie, oie. Ó mãe, ó luz, ó mãe, amor, a sua paz e o seu perdão. Ó mãe, ó luz, ó gratidão. E noie, oie, oie, e noie, oie, 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 oie. Oie, oie, oie. Através da minha consciência atlântica e de todas as forças do bem, mestres, anjos, arcanjos e todos os seres de luz, eu decreto que toda maldade, energias negativas, deixe de existir sobre nós. Nós só reconhecemos a luz e todas as suas manifestações de amor, bondade e paz, toda irradiação do bem e da vida. Pelas espadas dos arcanjos, assim é. Que assim seja, assim é. Forte, coisa xamânica. Não sei como ficou o som para vocês, porque não Bom, sei se fica bom. e você sabe que aquele cansaço que eu Olha, foi embora, mas foi embora já faz horas, sabe? ai, que bom, amiga. Senão eu tinha ido mesmo, apresentado em bastante. Então, esse trabalho que você trouxe, são mais informações agregando, né? Cada pessoa com cada experiência, porque a experiência de uma pessoa, ela muitas vezes bate em algum ponto com as nossas e acrescenta, e às vezes uma palavra naquele ou abre não vou dizer um portal dentro de dá uma abertura na consciência, coisa que você estava esperando faz tempo, às vezes chega ali através desses momentos onde a gente está conectada com realmente religiosos, só traz crescimento, expansão, intuição sempre tá trabalhando. E você falou de Que é uma parte que nós temos que trabalhar em nós, né? A gente precisa entender que as coisas aqui
são assim. Tem certas coisas que a gente vivencia aqui, coisas que a gente vivencia com os nossos pais, e todo mundo tem, eu também tive, e todo mundo tem, coisas que vivenciamos com a família, né, com algumas pessoas. A gente entender que aqui é um laboratório que nem todo mundo consegue ficar 100%, e nós também não conseguimos ficar 100% na luz. Então, a gente entender que é aquela roda, né? Um dia é esse, outro dia é aquele, um dia eu estou bem, outro dia é o outro que está bem, um dia eu estou mal, um dia sou eu que faço, outro dia eu que recebo. Quando a gente começa a entender essa dinâmica, a gente sai um pouco do centro do ego ali, da dor, né? E consegue levar as coisas mais leve e entender que todas, se a gente for ver todas as religiões, a base é perdão, né, desapego, a base é sempre essa, porque para a gente não levar com a gente, porque se a gente for levar, a gente não vai, a gente vai voltar para ficar de novo, começar tudo de novo, né? O perdão genuíno, ele é difícil. Às vezes você fala que perdoou tudo, mexer lá na ferida, às vezes você que ainda mexe com você desperta, você quer dizer, você perdoou. Porque eu fico pensando, às vezes, os perdões genuínos, às vezes é com filho. Por quê? Porque tem amor incondicional. É. Então, será que nós só vamos saber perdoar verdadeiramente a hora que a gente incondicionalmente quem nos magoou, quem nos afetou? Eu acredito que sim, mas eu acho que tem uma chave que a gente pode usar, é de primeiro a gente não entrar na coisa da dor, entende? Tipo assim, Alimentador, né? se você, por exemplo, você pensa assim, eu tenho que perdoar fulano. Se você entra nisso, você aí entra nesse ranço da dificuldade. Mas se você pensar que você não é nada, que ele não é nada, que não tem nada para ser perdoado, que ali é só uma coisa que aconteceu e que acontece com as pessoas, a gente começa a suavizar isso. Eu acho que esse começa a ser um caminho, tem de tirar o peso da dor, tirar o peso da guerra e entender que é assim que faz aqui, entende? Pensar que é um teatro, né? Que você tem É, um papel, exatamente, você tem que desempenhar e as pessoas estão ali para exatamente. fazer o coadjuvante naquele trabalho que você tem que fazer. Fica bem mais E fácil realmente. E isso ajuda não só perdoar o outro, como se perdoar também. Eu ia Porque falar, isso é uma coisa que pega muito a gente ficar se cobrando, que eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu deveria. Tá, mas naquele momento eu não tinha para. Naquele momento eu não consegui. quanto Então, a gente não se perdoa, a gente. é, Então, o trabalho de ir perdoando isso, é trabalhar as situações. Aquele momento, não tem como a pessoa não fazer a melhor escolha. Porque é aquilo que é. Agora, estava se defendendo, protegendo, se salvando, seja lá o que for. Né? Então, e aí, quando você começa a perdoar, começa a se amar. E se amar é realmente é, espelho e amor por você. Porque quando você não se perdoou, Peter Foot, fundo tem onde você condena,